Você vai acompanhar um amplo debate de meia hora debatendo o assunto Carpini no Esporte Clube Vitória. E aí a gente entrou praticamente em todas as esferas. Então, acho que é importante você escutar, você assistir os 30 minutos. Sei que é puxado, é muito tempo, mas para você entender tudo que foi contextualizado no debate, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos bora lá. Debate sobre o técnico Thiago Carpini. Vamos nessa. Vamos lá, velho. Demitiria Carpini ou manteria no cargo? Rapaz, pela montagem que ele fez do elenco, né? Porque foi ele que pediu essas peças, né? O time do Vitória, um time pra mim pior do que do ano passado, ele conseguiu montar um time pior. E pela última declaração infeliz que ele teve aí no último jogo, dizendo que a base do Vitória, que é o nosso principal ativo do Vitória, que é a nossa identidade, que é a base do Vitória, né? Ele falar que a base do Vitória acabou, não existe mais. Então ele já tinha que ser demitido logo depois dessa fala infeliz dele, né? Independente se o Vitória tá com a base ruim, todo mundo aqui sabe que o Vitória realmente, a base do Vitória caiu muito, né? Principalmente as sub-20, sub-18, né? As categorias da galera mais velha, mas um cara que é profissional do clube não poderia falar uma fala dessa, né? Imagine o pessoal que trabalha na base do Vitória passando lá dentro do Vitória, passando do lado dele, né? O cara, Sim. imagine qual foi o clima, os meninos lá da base, eu conheço os meninos, os caras falaram, pô, como é que ele fala uma fala dessa? A galera aqui já tá todo mundo desmotivado. Então vai que tem um menino lá no sub-17, o sub-15 que joga muito, vê uma declaração dela, o empresário dele vai tirar ele, vai botar em outro clube, pô. Sabe, foi a pior declaração que eu já vi de um técnico no Vitória até hoje. Então, por esses motivos, não é nem um motivo dele, assim, como eu falei pra vocês aqui, né, no off, o motivo dele, assim, em questão, né, do jeito que o Vitória joga, claro que às vezes ele erra, da tática do Vitória não é um time desorganizado, o Vitória é organizado, você vê, principalmente com as peças que tem, mas por esses erros desse ano e pela essa última declaração dele, pra mim, já não era pra ele já estar no Vitória, já era pra ter saído. Então vou passar para Guma Guedes agora aí, velho. Rapaz, assim, se a gente for analisar motivos, Carpini já tem vários motivos. Eu acho que a comunicação de Carpini é muito ruim, muito. Ele, essa semana, na última coletiva, eu quis dizer isso para ele. Né? Toda vez que a gente Eu gostei critica, bastante da sua pergunta. não é toda vez que a gente critica que a gente está querendo chamar, querendo o mal do jogador, que a gente quer detonar jogador. Não. A crítica faz parte do processo de evolução. E ele não entende isso. E ele se perde em todas as coletivas, né? Ele se perde dentro da própria coletiva. Ele começou bem a coletiva e depois se perdeu completamente. Não volta o passado, mas volta a falar, né? Eu tenho uma responsabilidade, mas eu não tenho uma tomada de decisão. Então, assim, o Carpini, a situação do Vitória dentro de campo já não está boa e ele piora com as declarações dele. Então, assim, não é só não é só a questão técnica, não é só a questão dentro de campo. Às vezes fica insustentável. Se você me perguntar, Guma, qual é a sua posição com relação à demissão do treinador? Eu sou completamente contra essa coisa de ficar demitindo o treinador. O histórico do Vitória já mostra isso. O Vitória conseguiu conquistar o título mais importante da história quando a diretoria bancou ali e disse: não, vamos segurar um treinador que foi muito contestado, o Léo Condé. Só que, velho, peraí, né? Tudo tem um limite. A situação do Carpini está ficando insustentável, não apenas pela questão técnica, que a oscilação tá demais, né? O Vitória ganha duas e depois cai pra caramba de rendimento. Tem a insistência em algumas peças que a gente já dá para ver, não precisa ninguém entender de futebol para ver que algumas peças não têm condições. Não tem condições. E ele já falou isso na última coletiva, que vai ter mudança, vai ter gente vai ter que sair, o próprio Fábio Mota falou também. Então, assim, o Carpini tá ficando insustentável, velho. Tá ficando insustentável. E eu repito, não tô em cima do muro, não, tá? Eu sou contra essa coisa de ficar demitindo o treinador. Eu acho que o treinador tem que ter sequência. Mas também a situação está ficando insustentável. Então não dá para segurar um cara que está se perdendo, né, dentro do elenco. Então, a gente não sabe, na real, o que está acontecendo, o que os jogadores estão pensando. Né? A gente também tem um elenco muito cheio de mimimi, velho.
Muito cheio de mimimi. Os caras não. Quer dizer, tem problema pessoal. Tem problema pessoal que leva a questão. Beleza. Quem me conhece, quem sabe a minha forma de trabalhar, sabe que eu também não curto essa coisa de você detonar o jogador desrespeitando, xingando, né? A gente faz a crítica como oportunidade de melhoria. Eu sou contra essa coisa de ficar xingando o jogador. Mas, porra, aí o jogador vai. Eu tenho problemas pessoais, tenho problemas externos. Eu disse, beleza. O jogador tem os seus problemas pessoais. E o torcedor, velho? E o torcedor? Será que o torcedor que ganha um salário mínimo para pagar um sócio, às vezes que não pode ser sócio, para pagar R$200, R$180 no ingresso, será que ele tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra para poder cuidar da sua questão mental? Então, tudo isso, né, que eu não sei o que é que essa blindagem do Carpini com relação aos jogadores, eu acho que tem que blindar, faz parte do processo de gestão de pessoas, mas tem que pensar no torcedor, velho. O torcedor é o principal personagem dessa engrenagem. Então, acho que estão esquecendo do torcedor e o Carpini é um deles. Quando a gente faz uma pergunta na coletiva que ele dá aquelas patadas dele, né? Eu falo patada porque eu já tomei uma. Quer dizer, eu tomei 3 numa pergunta só, né? Numa pergunta só eu levei 3. Quando eu perguntei sobre Neres. Aí dá vontade de chegar numa coletiva e dizer, cadê Neres? Cadê Neres? Eu estava errado? Porque eu perguntei sobre Neres e ninguém tinha falado de Neres. Ninguém nunca tinha falado de Neres nas coletivas. E Neres vinha numa sequência de vários erros. E quando a gente pergunta, o cara acha que a gente está querendo detonar o jogador. Então, assim, ele precisa melhorar a comunicação dele. Então, tá ficando insustentável. Mano. Antes de passar para Alex, eu quero ouvir a opinião dele também, mas eu queria continuar com você, Guman. O seguinte, Carpini, desde quando chegou no Vitória, ele tem aquela pegada de sincerão. Né? Ele falou da base, lá no passado ele falava daqueles jogadores que ele não ia contar, mas com relação ao elenco, ele sempre blindou. Geral. Ele disse, não, meu elenco é competitivo, meu elenco é isso, meu elenco é aquilo. Mas você não acha, tipo assim, que a blindagem do elenco... Porque eu já conversei com o Carpini algumas vezes, e você já viu lá, quando acaba a coletiva, a gente para ali um minutinho, conversa com ele. Ele mostra ali, sem a câmera ligada, sem o microfone ligado, a insatisfação dele com algumas situações. Né? Saiu até há um tempo atrás, acho que foi... Bom, que ele xingava os jogadores, né? Que ele maltratava os jogadores. Só que na coletiva ele blinda todo mundo. Parece que é o paizão, né? Mas ali, fora ali, ele já me disse algumas situações que ele quebra o cacete lá dentro também, velho. Ele blindava, né? Blindava, porque, por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, no jogo lá do Uruguai, porque coletivo é assim, né? Às vezes a gente vai na cabeça da gente o que é que a gente vai perguntar. Mas às vezes o colega que faz uma pergunta anterior dá o gancho. E aí, como a gente só pode fazer uma pergunta, eu perdi a minha pergunta para pegar o gancho do cara. E o cara falou de Mateuzinho. Não me lembro agora quem foi, se foi Galindo, falou sobre Mateuzinho. E aí eu perguntei em cima, né, da pergunta do cara, eu disse, vem cá, mas quem que coloca Mateuzinho para jogar pelo lado? Não é uma escolha sua ou é uma escolha do jogador? Você lembra o que foi que ele disse? Na coletiva lá no Uruguai? Não me lembro, não. Ele disse, não, é uma escolha de Mateuzinho. É a escolha dele. Me lembro. Ele está se escondendo do jogo. E eu quero que ele jogue pelo meio. Eu lembro. Então, lembrei. Blindou? Não blindou. Não blindou. Claudinho, beleza, ele foi provocado com relação a Claudinho. Mas a provocação foi na tentativa, nessa última coletiva, na tentativa de dizer que Claudinho é um bom jogador. Isso ninguém tem dúvida disso, que Claudinho é um bom jogador, um jogador jovem, mas que tem algumas deficiências que precisam ser corrigidas. Dá para corrigir a parte defensiva de Claudinho? Então, vamos trabalhar a parte defensiva. Não dá para corrigir? Vamos botar Claudinho para jogar lá na frente, no meio, botar uma proteção, sei lá, 3 zagueiros, ou botar, fazer... Eu tô viajando aqui nessa questão da montagem, né, do esquema ali, mas, porra, Claudinho é um jogador dispensável? É um jogador dispensável, Claudinho? Eu acho que Claudinho poderia começar a pensar, né,
pelos erros que ele tem defensivamente, em mudar de posição realmente, né? Jogar ou como ala ou até como ponta. Justamente. É um jogador que na marcação e na Série A não tem como ele jogar do jeito que ele tá marcando, não, né? Justamente. E a minha intenção foi justamente essa. Será que não dá para dá para corrigir ou dá para colocar o Claudinho em um outro local, em outra região do campo onde ele possa render aquilo que ele rende quando vai atacar? Então, assim, o Carpini não está blindando tanto assim, né? Ele não blinda quando ele diz que ele é o responsável, mas ele não tem a tomada de decisão. Ele já falou isso várias vezes. Mas, Oguma, eu quero te ouvir, velho. Eu juro que eu quero te ouvir. Mas pera aí, rapidinho. Tá de boa. Pera aí, rapidinho. Estamos tendo um discurso de alto nível aqui, uma discussão de Ó. alto nível. Carpini hoje cairia pelo jeito sincerão de ser na coletiva, de expor algumas coisas que a torcida não gosta, ou ele cairia pelos resultados? É um conjunto. Eu acho que é um conjunto. O que pesa mais aí? Se o Vitória tivesse tendo resultado, ninguém tá falando desse jeitão dele de Carpini. Tá rachando massa. Não, Carpini chegou, botou Dudu ordem. pra fora, botou ordem. Porque que no não sei ano o quê. passado foi assim. Foi Carpini assim. não mudou o jeito dele, velho. Mas tem aquela coisa. Futebol é isso, é resultado. Carpini é- sempre foi soberbo. Soberbo que eu falo, demonstra ser soberbo. Eu não vou dizer que o cara é soberbo. Mas lá no São Paulo ele foi fazer isso e Mas ele botaram demonstra. Porque, por exemplo, comigo, pessoalmente, pô, ele me trata muito bem, velho. Eu não acho Carpini nem um pouco soberbo no trato individual comigo. Tô falando de mim, né? Sem estar ali na hora da coletiva. Quando acaba ali, ele trata bem, com educação, ele responde, ele dá atenção. Eu não acho ele soberbo, mas as colocações dele na coletiva soa que ele é soberbo. Mas ele sempre foi assim. Não é de agora. Será que é porque os resultados não estão vindo que surge esse tipo de situação? Fala aí, Alex, vá. Cara, eu acho que existe uma linha tênue entre a segurança e justamente a soberba, né? Muitas vezes o técnico ele chega na coletiva quando ele tá sendo exposto, assim, quando ele tá num momento de crise. Será que não é autodefesa? E aí, Ou eu tenho que me defender justamente, aqui? às vezes ele quer colocar uma imagem de força de que tá no comando, e às vezes ele acaba, assim, passando do tom e realmente trazendo essa impressão de ser soberbo. Mas, assim, é um conjunto de declarações Você é a infelizes. favor de Carpini sair? Totalmente, não de agora, já de algum tempo já. Primeiro que eu acho, assim, o elenco do Vitória é pavoroso, cara. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu falei, a gente tem um dos 3 piores elencos do Campeonato Brasileiro. Pra mim, o Vitória só tá na frente hoje de Juventude e Sport, sabe, pra mim. Isso não quer dizer que o Vitória vai acabar entre os 3, sabe? Eu acho que com um pouco de organização, talvez a gente ali estaria mais ou menos no mesmo nível técnico do Ceará, com um pouco de mais organização técnica, a leitura. Porque o time que não tem qualidade, ele tem que tentar se sobressair em outras coisas, né? Na força coletiva, não na malandragem, mas assim, como a gente viu uma cabacice de PP e outros jogadores no Bavi que não souberam controlar uma situação ali que estava em vantagem, poderia ter tido ali um jogo psicológico para usar aquilo a seu favor. Mas o Vitória tem que se sobressair alguma coisa, treinar jogada de bola parada, sabe? Tem que ter alguma coisa que se sobressaia, porque na qualidade técnica ganha para poucos no campeonato. Vai ter um dia que o time adversário que é melhor vai estar num dia ruim e a gente vai conseguir ganhar, mas assim, tete a tete fica difícil. Mas eu acho a leitura de Carpini de jogo muito fraca, desde o ano passado, inclusive quando tava dando tudo certo. E eu falava assim, pô, não posso abrir a boca para falar, porque eu tenho que enrolar minha língua e tá dando certo. Mas eu via muitas situações estranhas, e olha, Marcos, que eu costumo falar que hoje o torcedor que mais entende de futebol, ele entende menos do que um treinador que menos entende. Porque você olhar o futebol como torcedor é uma coisa, você treinar é outra, tá ligado? Eu já trabalhei no clube, eu vi que é muito mais complexo do que parece das arquibancadas, entendeu, cara? É muito mais complexo. Às vezes aquele jogador que você vê, pô, porque esse cara não joga, sabe? Tem um motivo, o treinador sabe por que ele não joga, sabe? E parece muito fácil, né, de quem tá da arquibancada, mas eu vejo o Carpini, assim, um técnico emergente, porém inexperiente, mas hoje, além de toda essa... eu acho ele limitado como treinador. Eu acho que o Vitória tá tendo uma tolerância assim. Eu não sei se o Vitória internamente entende, mudou a filosofia, entende que foi um erro demitir Léo Condé. Eu não sou viúva de Léo Condé, não, tá, gente? Talvez até seja. Mas assim, O porque. Vitória não entende que foi um erro, não. Será, cara? Você acha isso? Quer dizer, certeza absoluta. certeza. Então, cara, é complicado, porque o Léo Condé só passou por
aquele momento que acho que foi o Guma que falou, ali na reta final do primeiro turno da Série B, que teve acho que 5 rodadas que ficou sem ganhar. O Vitória foi pra quinto, só que logo depois o Vitória ganhando do Sport e já sobe pra... O único momento que ele 2 rodadas o Vitória ficou fora da zona de classificação. o único momento que eu vi assim, a torcida e aí a imprensa começar a ventilar uma crise assim em cima do trabalho de Léo Condé foi aquele momento ali e os 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que foram 5 rodadas assim que a gente deu muito azar, que Dois tava expulsões, jogadores jogo sendo de São expulsos Paulo, todo o Atlético jogo, Grande. mano, sabe? E não jogando mal. Não. E as peças também é. que ele tinha Entendeu? eram muito piores que Entendeu? que depois chegou, pô. Então por que esse é um cara que teve um aproveitamento, acho que de 3 títulos que ele disputou, o cara ganhou 2. Deu um nó do Bahia que todo mundo achou que ia atropelar o Vitória. Conseguiu jogar de igual para igual pro Bahia ali dentro do estilo de jogo. Aí sai para um campeonato brasileiro, na 5ª rodada você já entende que ele não pode. E Carpini, com tantos insucessos, tantos títulos perdidos, tantas falas infelizes, ele já falou que o Vitória ia ter que abandonar o campeonato, quando a gente estava disputando todos ainda. Ele falou, uma hora a gente vai ter que abandonar o campeonato. Aí Mas isso caiu... não é uma blindagem, assim, uma defesa assim, pô, se não der certo ali, eu já tô dizendo que é isso. Mas não pode, Não velho. pode, cara. Como é que você fala pro seu... Como é que você fala pro seu... Isso aqui é o quê? Eu pensei que era algum aviso aqui, mas... Ah, não, não. Como é que você fala pros seus comandados assim, no início do campeonato, já tinha acabado de cair, pô, a gente vai lutar pra não cair. Você tá tirando o seu elenco pra merda. Você vai chegar numa empresa e falar assim, ó, gente, o trabalho da gente aqui é trabalhar pra empresa não falir. Você não pode, você tem que botar o astral desse cara. São uns cabecinhas de bagre, esses nossos jogadores são horríveis, mas você não pode, como treinador, expor essa situação assim, porque isso mexe com o brilho do atleta que tá lá, cara. Eu teria demitido o Carpini e acho que esse Bavi, você perder com 1 a mais, e esse jogo do Santos, cara, o Santos 7 jogos sem ganhar de ninguém, jogou com o CRB, não sei nem que posição o CRB tá, mas acredito que não esteja lutando pra subir, né, na Série B. O CRB conseguiu controlar o ímpeto ofensivo do Santos, o Vitória perde do Santos, cara, sem Neymar. O medo da gente era Neymar entrar, porque falou, pô, que azar do Vitória, justo quando Neymar volta, justo quanto o Vitória, mas Neymar nem precisou jogar, cara. Entrou na reta final e não fez Mas diferença. os números da partida, quem foi melhor? O volume... Você chegou a ver os números? Você chegou a pegar os números? Você que vê os números. Mas o número Santos- principal é o quê? Não. O número é gol, né? O número principal é o quê? O número é gol. gol. Ah, então No pronto. minuto 60 o Santos deu uma amassada grande, principalmente quando o Neymar entrou. O Santos saiu. Mas nos 12 números escanteios, totais do foram jogo, 12 escanteios pro Santos. o Vitória foi melhor. Mas não conta. Não, melhor, Eu sei. melhor como, Marcos? Ah, tá É um... falando sério. Ah, Vitória e Santos. Sim, nos números. Você estuda números. Mas... Quem foi melhor no jogo? Não, Em números. O Vitória foi melhor, mas era obrigação o time ir perdendo. Se o Vitória também não fizesse isso, Marcos, aí esqueça. Mas, Marcos, o Vitória é um time Meu papel é cerca... provocar vocês aqui. O Vitória é um Vamos time lá. cerca Lorenzo, que não sabe o que fazer com a bola. Até tem... Carpini falou uma coisa que eu concordo com ele. O Vitória perde, mas não é um time que toma pressão o tempo todo, o adversário criando, não. Perde. Isso desde o ano passado, Exatamente. desde o ano retrasado com o Mas Condé. deixa eu provocar outra Exatamente. coisa. Você falou em leitura de jogo. Contra o Santos, eu acho que ele errou tudo. Com tudo. Errou tudo. Desde a escalação de Baralhas, e manter E você fala de Baralhas. blindagem, se é pra e blindar o Lucas jogador, porque ele Braga. fez isso com o Carlinhos. E quando ele Beleza, pegou, quando ele concordo. pegou o Ceará, ele tomou um nó tático de Léo Condé, que foi ridículo. No segundo tempo. Segundo tempo, o Léo Condé, olha, substitui Mas no duas primeiro peças, ele deu em Condé que o também. Vitória No primeiro era ele pra ter jogou tomado bem, uns velho. 3-0 no segundo Mas tempo. vem cá, e contra o Vasco, quem ganhou o jogo? Ah, cara, você acha que foi Léo Condé que ganhou o jogo? Eu acho que assim, eu uma acho que foi situação- Carpini que ganhou o jogo. Ô, Léo Condé. Eu me entreguei, eu falei que não era viúva do cara, Eu mas acho, ele tá no eu meu acho que coração. contra o Vasco, Carpini ganhou o jogo. Eu acho, na minha opinião. Mas é o que eu te falei, Marcos. Eu acho que o Vitória vai ganhar jogos, lógico, contra adversários, inclusive superiores Eu a acho ele. que ganhou porque ele fez as mudanças certas, velho. Não, agora aqui, vamos lá. Até um relógio quebrado acerta. o relógio. Ele fez a mudança certa porque ganhou o jogo. Mas no momento que tirou o Rato e Mateuzinho expulso e ele tira o Wellington Rato, eu tenho quase que certeza que todo mundo, que a maioria questionou. Criticou, foi. Porra, como é que o Vitória vai jogar sem um meia? Rato, Eu entendi. Beleza, tá velho. mal. Eu entendi. Rato tá mal, mas ele, como é que vai jogar assim um cara ali? Ah, mas porque Rato é lento, que vai ter que colocar mais velocidade, Eu aproveitar. entendi. Eu fiz essa leitura. É, né? ele quis jogar no arraste ali, né? Mas assim, beleza, se ganhou o jogo. Mas se não ganha, até se empata, eu ia chamar de burro. Eu Já achei- já vou pro chat aqui. Eu achei velho. que teve também muita, assim, minha opinião, teve muita ruindade do time que a gente pegou também, velho. O time do Vasco. O Vasco não acertava um passe. Um jogador a mais. Foi tipo com o Bavi, com o Vitória. Foi ao contrário. Parece que Foi. o Vasco não conseguia acertar um passe quando chegava no ataque.
O Vitória viu isso, a torcida cresceu. Eu acho que na hora que ele botou o Fábio no jogo, acho que foi a melhor partida de Fábio no. Eu sou um crítico dele. Eu A galera também. já sabe, eu não gosto do jogador. Pra mim, eu não gosto de jogador assim que não tem muita inteligência, que só corre. Então eu sou um crítico dele, mas foi a melhor partida dele, porque ele ganhou toda do lateral Foi, ele esquerdo. jogou O bem lateral pra caramba. esquerdo do Vasco, meu irmão, pedia pelo amor de Deus pra acabar o jogo e ele ganhou todas. Então, Vitória, eu acho que ele ganhou nessa substituição, mas não vi nada assim de que dele fez uma nó tático ali no segundo tempo pra ganhar o jogo. Acho que foi no embalo da torcida também. A torcida do Vitória, a gente não pode falar da torcida do Vitória. A torcida do Vitória chamou o time do time pra e foi a ruindade do Vasco também, viu? Deixa eu pedir pra galera deixar o like lá no chat. Clica no joinha aí, tanto no Panorama como aqui no Resenha do Leão. Pedro Lima mandou um superchat aqui, ó. Dizendo assim, ó. Tamo junto, meu mijão favorito. Olha o coração. É Bahia o cara, velho. Depois Ele imagina. mandou fez outro superchat do lado de cá também. Mandou a mesma coisa. Eu não ia ler, não. velho. Tá bom, deu dinheiro por dois, É. continua, pai. Bom, cara, essa questão de leitura, eu acho que ele vai acertar algumas vezes e vai errar em outras. Eu acho que isso é normal. Eu não demitiria por causa disso, tá? Minha opinião. Outra coisa, a questão do sincerismo de Carpini lá na coletiva e pela blindagem. Eu também não demitiria por causa disso. O meu ponto hoje de demitir Carpini é meramente questão de resultado. Eu acho que futebol é resultado e quando não vem, não tem como você sustentar. E uma outra coisa que eu acho que é o motivo do porquê os resultados não estão vindo, o Vitória, como é que a linguagem técnica fala correr para trás, né? Não tem uma linguagem técnica, o Vitória não sabe correr para trás. Não tem uma linguagem. Recompor. Não é o pessoal. Mas o termo é esse mesmo que você tá usando. Correr para trás, É. né? Cara, se você pegar o gol do Vasco, foi igualzinho Foi. o gol do Santos. Eu falei isso na hora, na arquibancada, igualzinho o gol do Vasco. Idêntico, velho. Você pega. Aí, tudo bem, ali tava com um a menos, você vai até entender mais ou menos. Mas contra o Santos, tinha 7 ou 8 jogadores do Vitória, igual uns malucos, sem saber o que fazer. E os caras ali fizeram gol. Contra o Bahia, a mesma coisa, velho. Vários jogadores ali, sem saber o que fazer, sem marcar ninguém, omissos na marcação. Pô, velho, não fale mais desse jogo, não. Pô. Então, assim, a galera, o Carpini não tá conseguindo armar um sistema defensivo eficiente como ele armou em 2024. Mas aí não seria a leitura de jogo? A leitura de jogo que a gente tá falando? Eu não sei se é a leitura de jogo ou a questão de treinamento mesmo. Vai ajustar isso nos treinos, não sei, velho. Mas Sinceramente, eu ele não teve uma sei. semana inteira agora que a gente... É os mesmos erros, cara. É os mesmos O Vitória erros. também eu já vi que o Vitória não é compacto. O Vitória joga muito afastado, eu acho. Você vê que sempre que Halter pega, ele tem que levar a bola a Halter pra dar aquela bola quando não é Janderson, agora é em Kaiser. Não tem aquele... E o Vitória é um time incrivelmente lento, parece sempre dar um É, toque a velho, mais na toque bola, a né? mais, velho. Eu tava assistindo um jogo do Flamengo que eu vi a outra velocidade, Não, cara. ele é Os cara... outro futebol. E o Vitória parece que sempre dá um toque a mais, cara. Sempre. Então a mesa aqui tá convicta que o melhor seria a demissão de Carpini? É isso mesmo? Não, porque Não, acho que não. todo mundo é. Só... Você é contra? Eu sou a favor. Da demissão. É. Você é o quê? Eu não giraria, Eu não. também não tiraria, não. Então dá 2-2, né? Nesse momento, não. Agora eu acho que vai ficar insustentável. Sabe por que eu tiraria Questão do também? resultado. É. Não Sabe vem. também eu tiraria também? Porque agora vai parar. É, já é bom pra começar um trabalho do vai ficar zero, né? 30 dias. Mas se agora ele pegar Chegou três a hora- bons jogos aí, Não, 3 bons jogos, e chegou aí? a hora de o Vitória, nem só o técnico, contra... Ô, velho, o Vitória vai ter que fazer uma mudança drástica agora, porque a gente vai pegar quem agora? Corinthians e Cruzeiro. Não sei se o Vitória vai conseguir pontuar. Se Deus quiser, pelo menos 3 E pontos. se fizer 4 pontos? Se fizer 4 pontos, aí é futebol dinâmico. Se ele ganhar os 2, aí Porque eu acho que Carpini vai ter uma Mas- sobrevida aí, caso o Vitória consiga classificar na classificação. Sul-Americana. Mas assim, Goma, eu acho que se for pra tirar, tem que tirar logo agora, velho. Mas- Vai ter um mês parado, Essa pô. parada aí, pra contratar É, outros velho. jogadores, porque, mano, esses caras, pra mim, Porque passar parado o e pior depois da problema parada do Vitória demitir... foi a montagem do elenco. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. O time do Vitória é horrível. Nada contra os jogadores, sempre falo isso. Às vezes a gente Não vamos debater isso aqui também, Guma, Pronto. o elenco, viu? Os caras não têm culpa de ser ruim, né, cara? A gente fala o Eu tô jogador. falando assim, não como ele como pessoa. Tem jogador até que já me bloqueou. Mas não tô falando como pessoa, tô falando como ele em campo. Acho Fábio Mota te bloqueou já, velho? que já me bloqueou no WhatsApp. Já tá bloqueado? Do Zap? É? Já, pô. E Djalma? Também. Mas eu que bloqueei ele. E aí, eu até converso com os jogadores também, troco papo.
Só que às vezes assim, eu sou torcedor também. Então ali você, na calor da emoção, você. Não é que eu vou falar que o cara é uma mal pessoa, eu tô falando dele como jogador, é a mesma coisa. Eu acho que também eu tenho minha profissão, o cara pode falar que eu sou horrível. Você é um apostador. Não, velho. Sim, mas o cara pode ter isso, entendeu? Eu vou ficar É. chateado com o cara, é o jeito do cara, problema dele, entendeu? Tô falando isso como torcedor. O time do Vitória, ao meu ver, é muito ruim. Como ele falou, concordo 100%. O Vitória só é melhor do que o Juventude. E porque é do esporte, e olha lá. E olha lá, tem Porque o debate. time do esporte, ele não tá dando certo aí, mas se você pegar as peças do time do esporte, Tem debate, tem não debate. tem debate. Tirando o Juventude, eu acho que o Mirassol também, mas eu acho Acho que o Mirassol tá um peça- pouquinho na frente. No É. começo eu achava que não, mas eu o acho que Mirassol tá um Vitória pouquinho na tá frente. em peça é melhor que o Mirassol, mas o Mirassol joga muita bola. Então aí é E tática tem dos jogador cara, que decide jogo, os caras cara. jogam com vontade. Então, Vitória não peraí, tem vocês quem decide dois jogo. demitiria Carpini e o Iguma não. É, Por enquanto, né? tá 2-2. E você, Sacana, tem que desempatar aí. ó, Mas Sacana. ele tá com o boné ali. É, ele o é boné ali, tendencioso. não dá pra perguntar, não. Vai falar que vai querer Carpini todo Brasil. É. Mas vem cá, sem loucura, quem você traria pro lugar de Carpini? Cara, eu não sei, ele deu até um palpite. Você falou que trouxe uma lista, eu quero ver sua lista. Eu gostei do nome que ele trouxe, Ramon Dias, mas acho que isso aqui não é algo que a gente tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar são eles. A torcida fala às vezes assim: vai demitir Carpini, vai trazer quem? Como se não tivesse treinador, só tivesse sobrado Carpini. É. Todo ano o Vitória, o futebol brasileiro aconteceu, os times demitem treinadores e acham treinadores para contratar. Claro, talvez o desafio seja contratar alguém que seja capaz de extrair Mas de um vamos elenco analisar tão os nomes ruim. do mercado aí, os nomes. Bora analisar. Bota na mesa aí os nomes. Carille. Eu gostei do seu. Traria Carille. Carille foi expulso do Santos e do Vasco. Não estaria, cara. Bom nome. Bom nome. Você traria Carille? Meu Deus. Eu traria, cara. Traria Carille, Iguma? Ô, velho, eu não traria, não, cara. Nem eu. O problema é que ele não fez mais nenhum trabalho que Não, empolgasse. mas é o estilo do trabalho do Carille. estilo dele, O Carille vai matar o torcedor, velho, do coração. Mas você acha que o Aquele- estilo dele é o que? Defensivão? Muito, muito, Eu acho que é o que o Vitória precisa. muito. Eu acho que é o que o Vitória precisa. Mas o Vitória já conseguiu, por exemplo, o Vitória conseguiu. A gente volta para falar do Léo Condé, mas na época do Léo Condé e já com o Carpini, o Vitória conseguiu ter um time bem defensivo. Passou várias rodadas sem levar gols e isso não fala. Era mais equilibrado, né? Mas não era retrancadão. Ó, Mas tinha. Alguma. PH tá dizendo aqui, ó. Cara, eu agradeço por não ter treino. Porque passo raiva nos jogos, imagina nos treinos. Ele é o filho da mãe. Mas eu não traria Carille, não. Eu acho que é bem verdade que nesses últimos trabalhos do Carille, ele também não foi bem, né? É. Também não foi bem. Mas é aquela coisa, se a gente vai... Eu vi um torcedor hoje falando, Oguma traz... Quem foi que o cara falou que ele traz Dorival Júnior? Disse, Dorival tá no Corinthians, pô. É. Voivoda, eu disse, o Voivoda tá no Fortaleza. Maurício Barbieri, alguém traria? Também não. O problema é que parece que deu uma estagnada, né? Foi um treinador até que despontou bem, mas parece que estagnou na carreira assim também, não sei. Tiraria Mancini da Série B? Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Aí também não. Aí fica Carpini. Se for Mancini e Carpini, fica Carpini. Mancini é treinador de Série B. Sim, pô, velho. Já passou o tempo dele. Tentariam tirar Condé do Ceará? Sim. Ô, cara, aí sim, velho. Sim. Aí sim. Acho que o Vitória cometeu um grandíssimo Sim, sim. erro. cara. Condé viria, velho? Você acha que Condé viria? Não. Claro que não. Não. Mas nós estamos... Luxemburgo, alguém faria uma proposta a Luxemburgo? Não. O Luxemburgo é comentarista de Galvão agora, né? Não quer mais saber de treinar, de se estressar dentro de campo. Você acha que ele vai vir pra cá, pegar esses Ele caras é, de bagre pra cara, tentar? Apesar de que, assim, na época que ele é um treinador nativo, ainda é o cara que ele bota a Eduardo base pra Batista, jogar, tá Eduardo ligado? Batista, alguém tentaria trazer? Não. Pepa. Deus é mais. Peraí. São os nomes, né? Você tá colocando os nomes. Tem Pedro Caixinha, que você não falou, é um grande Pedro treinador. Caixinha. Na hora, traria. Mas fez trabalho bom onde? Ele é bom treinador, as ideias dele Mas são rebaixou o RB, quase rebaixou o Santos, né? Não, pegou o Santos já. Não, pô, rebaixou o Santos quando? Pô? Ele É. pegou o Santos agora, nessa Mas temporada. não foi bem, pô. Mas o Santos ali é uma crise Não grande. foi bem, mas o Santos tá mal também, né, cara? É. Tipo assim, e depois que esse Velho, treinador veio, a o torcedor gente tá não falando que ele consegue pediu. ter aqui uma convicção, velho. Dunga, trai Dunga. Dunga ainda treina? Traria. Dunga? É? Ele tá nativo ainda? Treinador de Copa do Mundo? Não Mas sei. será que ele vai treinar? Ele tá nativo ainda, Guma? Ô, eu só quero chamar você de Guma, Marcos, sabe porque os dois são Guedes. Ele tá nativo ainda, porque eu nunca mais vou falar de Dunga treinando ninguém. Agora, eu tentaria também um estrangeiro. Você tá falando brasileiro. Quinteiro, trai Estrangeiro. Quinteiros, do que tava no Grêmio.
Rapaz, é um nome interessante. Velho, eu traria, sabe por que eu tentaria um estrangeiro, um treinador bom? Não sei nome. Vou falar a verdade, não sei. Por quê? Porque eu acho que treinador brasileiro, A gente tô tá falando que o nosso perdido, é velho. assim, não. Treinador brasileiro tem coisa com empresário. Então ele fica trazendo só os jogadores dele, entendeu? Entendeu? O técnico vem, sempre ele nos traz os mesmos jogadores. Tem um técnico que joga nesse time aqui, ó. Eu treino esse, aí traz esse jogador. Treino não sei o quê, eu trago. Então, pra mim, ele tem coisa com o empresário, entendeu? Então, pra mim, eu traria estrangeiro por causa disso. O nome que é unânime aqui é Ramon Dias, eu acho. Só que o cara ganhava 1.600.000 no Corinthians. Quanto é que Condé... Pô, só quero falar com Condé. Quanto é que Carpini ganha no Vitória, sabe dizer? Pode falar alguma? Pode. Eu falar? Fala você. Diga. Não, eu... Ô, que esse cara só... Pô, queria tá... se eu soubesse essas coisas de bastidor, Larga, rapaz. Deixa pra lá. vou Ó, jogar aqui. Você fala se tá quente ou tá frio. Agora você vai falar. Eu vou falar. Você disse tá quente ou tá frio? A torcida aqui quer 200. saber, bora. Não, aqui 200, você é maluco? Ele vai ganhar uns 600 conto. Ah, não é 200. Não. É mais ou menos. É mais? É lógico. Tá de brincadeira, mano. Carpini, Carpini 200? ganha mais de 200 mil? Com certeza. Ah, mano, peraí, uma tapa na minha cara. Isso aí, velho. Pelo amor. Carpini ganha mais de 200 200 que mil. ganhava era Condé, pô. Mas ele é mais Condé, cara. Ele foi vice de Condé, diga-se de Mas passagem. Carpini renovou, pô. Renovou fazendo Ele um bom ganha mais trabalho. de 200 mil, E fechou ele com Deus, ganhou. E ele renovou, né? Saiu as mídias que muitos times queriam Não, ele. cara, um não faz- time como o Vitória não pode pagar 200 mil reais. Nem um treinador como o Carpini, que não fez nada na carreira ainda, tá ligado? Mas Nada. ele ressuscitou no ano passado, Sul-Americana. Quem ressuscitou Ele foi... ganhou o quê? 500, Marco? Fala aí, tá. O Carpini não é o Carpini ganha, é a comissão técnica, pô. Tá entre 200 e Que é 500, entre tá no Carpini- meio? Tá. Tá entre 200 e 500, tá no meio aqui, Tá mais mais ou pro menos. final já aí que você falou aí. Eita, não acredito. Tá no meio, não. mano. Tá mais pro final. É porque é Carpini, tem o auxiliar, tem o preparador físico. Marcelo É Diana, a comissão, é a comissão técnica inteira. O pai dele, inclusive, muito é um dos dinheiro. grandes empresários aí, É. né? O pai de Marcelo muito Diana. Será que dinheiro. tem algum jogador Era do pai zagueiro, dele? era zagueiro, pô. É empresário. Será que tem algum jogador aí? Será que Lucas Braga é? Porque cada contratação, meu irmão, que a gente fica sem entender. Então, assim, eu percebo que vocês dois são a favor da demissão, mas a gente não chegou numa unanimidade aqui numa contratação de um novo treinador. Então, velho. mas a gente... Eu... O Wesley Carvalho Pô, não, cara, também não. e Fábio Mota cogitou contratar o Wesley Carvalho ou o Carille antes de Carpini. Não foi, Guma? Foi, justamente. O Wesley Carvalho da base do Vitória, do Palmeiras, Atlético Paranaense. É porque muitos dos treinadores que você Tá citou osso, velho. são treinadores Tá que tiveram bons momentos, porém estagnaram. Tinha muitos treinadores assim da nova safra que parou por ali e não teve mais nenhum trabalho bom, cara. Não, eu vejo muita gente questionando. Carpini é incompetente. Né? Quer dizer. Carpini é burro, Guma? Eu não uso essa terminologia para definir um profissional jamais. Mas ele comete erros. Como qualquer um comete. Eu acho natural isso também. Natural. Agora, já tem gente reclamando aqui, né? Mas tem quem comete mais Já- erro, já- tem quem comete menos. Já tem gente reclamando aqui, mas tudo bem. De quê, rapaz? Né, que a gente tá querendo. Lisca doido. Não quer. Deus é mais, tá amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o elenco é um elenco de maluco, é melhor trazer um doido também pra comandar. Não, falaram sobre Quero isso passar pro também. elenco também. Mas Carpini é incompetente porque não tá tendo resultados agora. Então, o Vojvoda também é incompetente lá no Mas Fortaleza. outro contexto, Guma. Não. O Voivoda já tem toda uma trajetória. Mas é isso, mas a torcida é quer o matar momento. ele, velho. É o momento. É natural, todo torcedor quer Aí, matar o cara treinador que- que não tá ganhando. Mas Mas, não- ele tem. lastro. Uma troca seria uma boa, Guma? A Carpini pra lá e o Não, Vojvoda seria pra cá? excelente. Manda Marinho e Voivoda, Seria manda assim. Rato e Carpini. É esperto todo, né? Aí só o Vitória pra fazer essa troca. Se o Vitória fosse Fortaleza, poderia fazer até essa troca, mas nenhum time Aí de alto seria, tipo. ó, Vojvoda seria excelente. Agora o Vojvoda com as propostas que Vojvoda tentaram tirar o Vojvoda várias vezes do Fortaleza, nunca conseguiram, né? E você viu a postura dele? A postura do treinador que tá em uma fase ruim? Você viu que o Ele não Vojvoda quis falar. não quis falar, porra. Mas não quis falar. Ele foi pra coletiva e disse que não é que ele não quis, né? Que ele, não vou falar nada, não quero saber de nada. Não, ele foi pra coletiva se justificar. Porque ele não tem o que dizer, gente. Eu não tenho o que falar, né? Vocês vão perguntar aqui, eu vou responder. Ele foi lá. E o próprio Marcelo Paes. O que foi que o Marcelo Paes foi fazer nesse momento ruim? Foi lá e justificar pro torcedor. O torcedor E o nosso aqui, cadê? aceitou. Eu acho que falta isso também. Por que não chama uma coletiva pra Eu falar? acho que tá na hora. Tá na hora de Fábio Mota Mas chegar. assumiu minha culpa, você acha que é legal isso aí, velho? Assumir o quê?
Não, erramos. Velho, é normal, porra. É normal, todo mundo erra. Mas aí os jogadores que estão lá, Mas vai ter gente que vai ter que sair. Tem gente que não tá. não é melhor ele fazer a reformulação e Não, e vai. fazer a coletiva? Ô, Marcos, tá na cara que tem gente ali que vai ter que sair.